É com muita alegria que damos início à nossa 5ª edição do Meeting HTM. Eu, em nome da HTM, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, pensando no aperfeiçoamento profissional de vocês, que fazemos esse evento. Já estamos na nossa 5ª edição e é um sucesso de público. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todas vocês. Dando início à primeira palestra do dia, intitulada, Lançando um Método, Implicações e Aplicações. A nossa palestrante, ela é fisioterapeuta, possui graduação lato sensu em fisioterapia dermatofuncional, mestrado em fisioterapia e é coordenadora científica da HTM Eletrônica. Por favor, uma salva de palmas para a doutora Márcia Consulim. Boa tarde, gente. Vamos lá. Eu espero muito que com a palestra que eu fiz com muito carinho, eu possa inspirar todas vocês de forma empreendedora na vida profissional. Então, eu queria agora, num primeiro momento, que vocês ficassem de pé, todo mundo de pé. Ai, ai, ai. Assim, já está inventando. Muito bem. Deixa a bolsa na cadeira, todo mundo de pé. Vamos lá, sem preguiça. Para empreender não pode ter preguiça, não é? Muito bem. Nós vamos brincar de tudo que eu fizer, vocês têm que repetir. Mas eu faço primeiro, tá? E depois vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, vamos imaginar que a gente está num parque de diversão. E nós vamos entrar numa montanha russa, naqueles brinquedinhos, que todo mundo já conhece. Muito bem, quando a gente chega nesse parque que vai na montanha russa, qual é a primeira coisa que a gente faz? Ih, que difícil! Senta, no banquinho da montanha-russa, e aí nós vamos fechar aquela trave que tem, não é? E aí você vai pegar e creque. Tá? Então, eu fiz, vocês fazem. Então, chegou na montanha-russa e... Mas eu tenho que escutar mais alto. Chegou na montanha-russa e... Muito bem. Aí, fechei a trava, aí o carrinho começa a andar. Ele vai. Eu vou fazer sem o microfone. Creque, 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 creque. Vamos lá. E o carrinho andando. Creque, 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 creque. Muito bem. Aí, vamos agora ver se a gente não esqueceu. Chegando lá, fecha a trave. Creque. E começa a andar. Muito bem, aí vai ter a primeira descida. O que a gente faz na primeira descida? Braço para cima e... Então vai. Chegamos na montanha-russa, fechou a trava. Creque. Começa a andar. Creque, 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 creque. Primeira descida. Muito bem. Aí a primeira descida... a gente tem a sequência disso. A gente vai ter uma curva. Então, creque, não, errei. Creque, 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 creque. E para o outro lado. Vamos lá. Vai. Fechou a trava. Creque. Creque, 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 creque. Desceu. Para um lado... para o outro, e aí termina a nossa montanha-russa. Então, fica a sequência assim. Fechou? Creque, 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 creque. E terminou. Vamos lá. E fim. Vocês agora. Mas vamos fazer com empenho, hein, gente? Quero ver. Vai lá. Fechou a trave? Andou. Creque, 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 creque. Descida. Para um lado. Para o outro. Acabou. Acabou. Por
que essa... Pode sentar. Muito obrigado a todos que participaram. Uma salva de palmas para vocês, né? A gente não pode fazer da nossa vida profissional uma montanha-russa, com altos e baixos. A gente tem que começar a empreender numa direção, né? Sempre para frente, sempre para cima, tá? E, por conta disso, eu vou trazer aqui hoje alguns cases de sucesso de pessoas próximas a mim, a HTM, né? E eu queria que cada vez que a gente visse um case de sucesso, reconhecesse como case de sucesso, a gente jogasse energia para essa pessoa. Por quê? Vocês já perceberam que, normalmente, quando uma pessoa faz muito sucesso, ela desperta o quê nas outras pessoas? Inveja, não é? E aí você fala assim, maledeta, olha, está viajando de novo, e eu aqui, não é? Não é isso que, às vezes, você pensa? Lá no seu fundinho? Então, quando a gente quer empreender, a gente tem que controlar muito o que a gente pensa. Pensamento é energia. Você quer sucesso? Então, você tem que desejar sucesso para todas as pessoas a qual você se encontra, vê, fica sabendo. Você tem que começar a trabalhar com a positividade na sua vida. Os grandes empreendedores, eu não sei se vocês já tiveram contato com eles, eles são pessoas altamente positivas, né? E é isso que a gente tem que começar a desenvolver. E essa lei de retorno, que nada tem a ver, né? Não estou falando em questões religiosas, mas de padrões mentais que você começa a assumir. Então, quando a gente vê um caso de sucesso, eu vou propor que a gente pegue, vamos fazer essa postura que é para o alto e para cima e... tá? E assim a gente vai desejar todo o sucesso do mundo para esses empreendedores de sucesso, para que nós também tenhamos sucesso. A primeira lição começa daí. Você quer lançar um método, a gente tem que observar todos os concorrentes, né? Sempre de uma maneira positiva, nunca negativa, tá? Bom, quando a gente está falando de um método, eu vou aqui, por conta do tempo, né, é uma palestra, e abordar 4 pilares fundamentais para que a gente possa lançar um método. E a minha intenção hoje é de dar uma inspiração, né, como eu falei no começo, para que vocês possam ter a possibilidade de pensar em lançar um método. Por acaso, aqui dentro, alguém já lançou seu método? Não, todo mundo. Mas penso que estão aqui, estão com vontade de lançar, não? Muito, né? E olhe que é um universo que está se abrindo, uma possibilidade imensa na área da estética, o lançamento de métodos, ok? Então, 4 pilares. Vamos ver cada um deles, o grau de importância que tem, né? Não tem como lançar um método, por mais simples que seja, se a gente não respeitar esses 4 preceitos básicos. Primeira coisa, o método para você ter sucesso, você que está lançando precisa ser uma autoridade. Você tem que ser reconhecida pelas pessoas como uma autoridade. Por quê? Uma vez autoridade, as pessoas vão começar a te seguir e, com o tempo, vão confiar em você e nas suas soluções. E a grande questão, como é que eu viro uma autoridade? Se vocês acham que vocês são autoridade no que fazem, vocês têm pessoas que as veem como autoridade? Sim, né? Sempre temos. Nós temos que buscar, né, qual é a nossa maior expertise
e nós temos que informar as pessoas disso, né? Então, você pode criar essa autoridade caso você não tenha nenhuma. Estou entrando na estética agora. Minha autoridade ainda é zero no assunto. Então, existem algumas possibilidades. Uma delas, gente, é publicar um livro. Concordam comigo que todos os profissionais na área da estética que publicaram livros são pessoas de sucesso, reconhecidas? Então, publicar um livro te faz tornar uma autoridade. Quantos anos demora para publicar um livro? Bom livro, né? Vai, pelo menos, aí uma preparação até você ter todo ele editado, vai quase uns 2 anos, vamos assim dizer, né? Demora. E, às vezes, a gente quer para hoje, né? Como é que eu posso me tornar uma autoridade antes disso? Então, tenham em mente, né, que hoje a possibilidade dos e-books é muito grande, isso facilita bastante, a própria internet dá essa possibilidade de distribuição desse tipo de material. E aí entraria nesse segundo caso, usar a internet para postagens em blogs, postagens pode ser Facebook, Instagram, não importa qual é a mídia social. O que importa é que naquela mídia social você comece a ter um reconhecimento de um público que começa a te seguir, porque começa a te reconhecer como uma autoridade. Tá ok? O que mais que a gente pode fazer? Praticar, né? Bastante, ter muita experiência clínica no que você está se reportando a executar. Ninguém cria um método inventado só em pensamento, sem, né, a possibilidade de desenvolver habilidades para isso, né? E, muitas vezes, isso está bastante linkado, gente, com a vontade de estudar. Então, para a gente, isso não necessariamente é uma obrigatoriedade, porque a gente sabe que, às vezes, nem todas as pessoas que lançam métodos, né, são pessoas com titulações, com especialização, mestrado, doutorado, mas elas podem não ter essas titulações, mas elas têm uma experiência de vida sobre aquele assunto imensa. Então, você tem que ver qual é o caminho que você quer seguir, né? Você já tem essa experiência sobre o assunto que você vai tratar nesse método? Você vem disso de geração para geração? Sua mãe já trabalhava com isso e você está no mesmo encaminhamento que ela? Ou não? Se você não tem experiência clínica nenhuma, você vai ter que estudar. E estudar como? Fazendo cursos de atualização, não é? Fazendo especializações. Quem é profissional técnico, fazendo um bacharelado, um tecnólogo. Quem já é bacharel, fazendo uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, né? Você tem que, de alguma forma, ganhar essa autoridade por um desses caminhos, se não dirá todos, né? Porque todos são muito importantes. Bom, e para que eu preciso, para lançar um método, ser uma autoridade? Existe isso, gente, é uma área de especialização dentro do marketing chamada neuromarketing, onde se estuda o comportamento humano frente a diversos estímulos. E ser uma autoridade faz com que você desperte gatilhos mentais naquela pessoa que está te conhecendo, que está te seguindo, né? O gatilho mental, ele é como se fosse uma chave que liga. Mais ou menos assim. A gente tem de funções cerebrais o neurocórtex e a gente tem o sistema límbico.
eles são, o neurocórtex, ele é o nosso lado mais racional, é aquele lado que reflete, é aquele lado que coleta os dados, que vai tomar uma decisão que seja com bastante reflexão, né? E o sistema límbico é o lado da nossa emoção. Hoje já tem estudos dizendo que 95% das compras se faz utilizando o sistema límbico, né? Então, assim, é algo que se estuda muito, né, na área de marketing, esse comportamento. E por que isso, né? Qual a ligação isso com a autoridade, né? Esses dois sistemas, vamos assim dizer, que o sistema límbico ele guarda emoções, ele guarda situações onde você já passou, e ele entra na frente para tentar poupar esse outro sistema, o neurocórtex, de decisões que ele já mais ou menos identifica como sendo segura. Então, o neurocórtex ele é a parte, né, importante, racional, e quando tem atitudes, reações para serem tomadas, que já aconteceu alguma vez na vida algo semelhante, parecido, o sistema límbico entra na frente e responde àquela situação que ele identifica que já foi utilizada, tá? E aí, quando a gente mostra autoridade, a gente desperta um gatilho mental nessa pessoa que vai ser Deus no céu e você na terra. O que você falar, o que você for vender, você vai conseguir, né? Desde que não seja uma mentira, porque tem isso também. Esse sistema ele reconhece as coisas mentirosas e não verdadeiras. De fato, você tem que ser uma autoridade. Não pode só ser uma imagem de autoridade. Tá ok? Bom, então, o primeiro pilar a gente viu, que é a questão da autoridade. O segundo pilar, que eu diria assim, que esse não se deve conquistar, é a qualidade. Por que não se conquista? Porque a qualidade hoje, gente, ela não é um benefício, não é algo que você oferece a mais no seu método, na sua vida. Ela é uma obrigação. Se você vai vender serviço, é sua obrigação vender qualidade. Então, você nunca vai vender nada dizendo que o que você está vendendo tem qualidade. Ótimo, porque se não tivesse, você nem devia estar no mercado. Porque espera-se que, se você está no mercado, qualidade tenha. Tá? E aí, o próprio mercado reconhece os profissionais com e sem qualidade. Três locais, quais vocês iriam? No meio? Esse aqui, ó, ninguém quer esse salão de beleza entra feio, sai bonito? Né? Esse aqui, por acaso, a proprietária desse salão de beleza foi interditado e fazia cirurgias e tratamentos estéticos aqui, né? Por acaso, né? Então, assim, muito provavelmente o próprio consumidor ele já seleciona, e aquilo que não é de qualidade não vai vender, por mais autoridade que você seja, porque a qualidade, né, tem que caminhar junto aí com o serviço. E aí vocês estão certas, optaram, né, por um serviço realmente de qualidade. Aqui, será que é um case de sucesso, gente? O que a gente combinou? Eu vou para a gente, quando for um case de sucesso, hein? Sucesso para ela, hein? Vamos lá. Eu queria que filma aí o pessoal. Vamos lá. 1, 2 e já! Muito sucesso para Flávia Medeiros. Lembra, a gente vai desejar o sucesso para ter o sucesso. Então, que ela prospere muito, né? Que o método dela continue aí à frente. Muito bem. Então, essa profissional, a Flávia Medeiros, vejam os equipamentos que ela tem na clínica dela. Qual é esse aqui?
Quem reconhece? É o límine, muito bem. E aqui? Todos, né? Então, ultrafocus, biotidermo, fluence, víbria. E o BitShape está escondidinho aqui, ó. Né? Então, assim, é claro, você minimamente, né, gente, a qualidade que eu comentei diz respeito a você ter equipamentos com Anvisa e que quando o paciente entra, paciente-cliente, né, entra, né, no seu serviço, ele reconhece também essa qualidade pelos equipamentos, pelo próprio local. Eu sempre comento, né, eu dou aula em faculdade e às vezes os recém-formados querem abrir o seu pequeno negócio, né, e abre do jeito que dá. Eu falo assim, gente, vocês têm que cuidar. O profissional que, de alguma forma, trabalha com a estética, ele é referência para o paciente. Se ele não tiver uma boa aparência, se o local que ele trabalha não tiver uma boa aparência, o que ele vai pensar que você vai oferecer para ele? Pão bolorento, né? Igual eu falo, né? Minha avó falava, né? Então, o paciente vai deitar na maca, o teto tem que ser bonito. Imagina, em cima dele tem uma infiltração com bolor, bem em cima da maca, e o paciente fica, a maior parte do tempo, deitado na maca. Vocês já pararam para pensar o que ele fica vendo no teto? Teia de aranha, infiltração, pintura da parede descascada, né? Então, a gente tem que observar a qualidade por todos os aspectos. Bom, um outro pilar, gente, que é muito importante, que é a questão da eficiência. Quando a gente vai se reportar, né, a palavra método, ela tem uma origem grega e se refere ao meio utilizado para chegar ao fim. Então, é um caminho certo, vamos assim dizer. Né? O método, a gente vai entender que é aquele caminho certo. Então, o método para tratar, para emagrecimento, ele tem a eficiência para o emagrecimento. O método para tratar celulite, e aí cada um vai dar o seu nome para esse método, ele vai ter que ter eficiência para tratar a celulite. E assim por diante. Porque o método diz respeito meio para chegar a um fim. Então, você está mostrando para ele que seu método vai ter um resultado para resolver um determinado problema. Ok? Muito bem. Bom, e aí, gente, como eu posso mostrar a eficiência do meu método? Porque não adianta só você saber para você que seu método é eficiente. Eu peguei exemplos, né, para que a gente entenda, inclusive de mídias. Professor Rico Porto, ele trabalha com o método Skinny, com grande sucesso. É um profissional de sucesso? E aí, como vai? Muito sucesso para ele, que possa, né, o sucesso que ele tenha, né, o dobro, para que nós também tenhamos sucesso. E assim a mente positiva que vai criando essa imagem mental de sucesso e empreendedorismo para todos nós. Muito bem. Primeira coisa que a gente vê nas publicações, mostrar que você tem um resultado com o seu método. Então, você ainda não tem grandes seguidores, mas você tem que começar a publicar e, de alguma forma, mostrar para as pessoas que o seu método tem eficiência. E isso tem se usado muito, é uma linguagem muito interessante essa. Imagem de antes e depois, né? É tudo que a gente se vê em mídias. Exatamente para quê? Para afirmar a eficiência. Vamos pensar que talvez você não esteja querendo lançar o seu método, mas na própria vida profissional é muito comum, né, os profissionais colocarem os antes e depois dos pacientes para
entusiasmar novos pacientes para virem para o seu atendimento. Muito bem. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, você tem que mostrar para as pessoas que o seu método consegue gerar resultados para outros profissionais. Aí, esse profissional ele já começou a propagar o método dele, por exemplo, em cursos, né? E aí, olha que interessante. A profissional, né, que executou o método e os resultados da profissional. Isso é bom porque alavanca tanto o método quanto o profissional, né? Numa mídia, as pessoas, os pacientes, os clientes vão procurá-la para buscar esse método. E aí todo mundo sai ganhando. Então, essa é uma característica muito interessante dos lançamentos. A gente tem que sempre dividir forças, agregar pessoas, né? Trabalhar com equipes, para que a gente possa... Ninguém chega no sucesso sozinho. Sempre é acompanhado, tá? Bom, e aí eu pedi, porque é muito lindo tudo isso, né? Para um advogado que só trabalha na área da saúde, com consultoria de várias causas, com vários clientes, para ele falar um pouquinho se essa questão dos métodos só tem benefícios, existe alguma coisa que a gente deva prestar atenção para se cuidar? E aí ele vai dar o recado dele, pode soltar. Veja se vocês escutam bem. Meu nome é Gustavo Quirino e eu sou advogado. Sou especialista em situações advindas da saúde, responsabilidade civil, responsabilidade de profissionais da saúde, situações de consumo e contratos. Hoje nós viemos falar aqui, a pedido da doutora Márcia, sobre uma questão que por muitas das vezes pode implicar em danos financeiros ao profissional e em danos estéticos e morais aos clientes ou aqueles parceiros de negócio. A criação de um método. O método, ele começa com uma comprovação científica, com uma base aonde esse método tem, até de experimentação, para que ele tenha uma eficiência comprovada. Veja, há um grande problema para um profissional que utiliza-se de um método no qual a eficácia não é garantida. Primeiro, nós sabemos que a atividade da estética ela é uma atividade de meio. O que é uma atividade de meio? É uma obrigação na qual o profissional ele tem o dever apenas de se utilizar das melhores técnicas e dos melhores produtos para obter um resultado. Porém, se esse profissional ele acaba por fazer uma promessa ao cliente, uma promessa de tratamento, uma promessa de embelezamento, uma promessa de cura, esse contrato acaba sendo um contrato de fim, ou seja, um contrato de obtenção de um resultado. Quando um método propõe e ele promete um resultado efetivo e não obtém, o profissional não cumpriu com o seu acordo, com o seu contrato. E por essa razão ele pode ser condenado criminalmente quando ele gera danos ao paciente, civilmente a devolver todo o dinheiro envolvido, outra vez civilmente quando ele tem que indenizar o profissional, o paciente, melhor dizendo. O paciente, quando ele está num tratamento estético, ele gera expectativas, tá? Mesmo que não tenha nenhum dano estético a ele, o fato dele ter criado expectativas, uma promessa indevida pode gerar uma indenização ao profissional esteticista. Temos algumas situações onde pode chegar a um extremo, um acordo ser rompido, perder uma oportunidade profissional, pois o profissional manchou sua carreira ao prometer a utilização daquele método, obteria determinado resultado e nunca obteve. Consumidores hoje, eles devem ser muito bem orientados e uma falha dessa na prestação de serviço pode trazer grandes danos ao profissional. Então, muito cuidado. Essa questão de método não é tão simples quanto parece. O método tem que ser eficiente e eficaz. Eficiente na situação onde ele ataca e eficaz para a obtenção do resultado pela visão do profissional. Todo cuidado é pouco com relação ao método. Um abraço.
bem, né? Eu pedi para que ele juridicamente fizesse essa colocação e ele falou uma coisa muito importante. Assusta um pouco quando a gente vê, mas eu tenho aqui uma orientação que ajuda muito para que não se caia, né, vamos dizer, numa questão jurídica, né, para que você tenha possibilidade de lidar com isso muito bem. Então, a primeira coisa, ele comentou, e eu concordo, você tem que ter a assertividade do método, e, para isso, você tem que ter evidência científica. Então, se você quer sair vendendo um método, minimamente você tem que catalogar resultados. Você tem que levar esses resultados para uma revista científica e você tem que publicar. Isso te dá, né, segurança para o que pode vir depois. Mas aí você pode falar, mas eu não sei escrever, é difícil, né? Tem várias questões que implicam, isso vai demorar. E a gente sabe mesmo que uma revista de impacto internacional demora aí 1 ano, 2 anos para se conseguir publicar um artigo científico. Logo mais, não demora, já avisando, sai o nosso artigo científico sobre a criolipólise de contraste, feito por toda a equipe de consultoria da HTM Eletrônica, indexado numa revista internacional com resultados muito importantes. Mas é aquela questão, temos que aguardar, porque revista de qualidade, com grande impacto, tudo é lentificado, porque o artigo científico passa pelo crivo, né, de vários avaliadores até ele conseguir ser publicado. Mas esse é um caminho árduo, né? Não é fácil e é lento. O que é que a gente pode fazer para minimizar? Você, quando vai vender seu método, você tem que ter um trabalho de consultoria junto com o seu método. Por exemplo, alguém comprou seu método, está aplicando num paciente que não está tendo resultado nenhum. A sua equipe de consultoria tem que ir até esse profissional habilitado no seu método e tentar verificar o que é que está acontecendo de errado, porque não está havendo resultado. Sabe o que é complicado na venda do método? A gente está vendendo um serviço. Você não está vendendo um objeto. E aí você ensina, né, aquela profissional direitinho na hora da habilitação. Será que ela vai para o seu espaço terapêutico? Ela vai fazer tudo o que você orientou? Será que vai seguir toda a recomendação? Será que vai seguir todo o seu protocolo? Com certeza não, porque aqui no Brasil a gente tem o famoso jeitinho, né? Eu vou dar uma mudadinha aqui, porque isso é desnecessário. Pronto, já mudou o método, não é? E a gente sabe que quando esse método envolve equipamento, mais ainda, né? Porque qual equipamento que ela foi fazer, esse método é o que você recomendou? Este equipamento que foi trabalhado no paciente estava com toda a parte técnica adequada, ele passa por revisão, tinha algum defeito? Por exemplo, vocês sabiam que o ultrassom a gente tem que calibrar a cada 6 meses? Quem calibra aqui o ultrassom a cada 6 meses? Poucas pessoas. Por quê? O ultrassom descalibra. Você está achando que está dando uma dose, e está dando uma dose, às vezes, minimamente, nem metade do que você está propondo. E aí já mudou tudo, né? Então, uma vez que você tenha essa equipe de consultoria, que, no caso, iniciando a venda do método, pode ser, inclusive, você mesmo, né? Você tem que acompanhar esses casos sem resultados, porque você tem que documentar que aquele caso não teve resultado, porque não foi utilizado a rotina orientada por você, porque teve isso ou aquilo de problema, porque o paciente engordou 20 quilos. Enfim, você tem que tentar levantar dados
para te assegurar, né? Na verdade, a gente vai prestar essa consultoria para o profissional num sentido de facilitar para ele entender o porquê que não teve resultado e, ao mesmo tempo, isso é um retorno de segurança para a gente, onde vai documentar o que estava sendo feito de errado, que não era o adequado. Então, isso é algo que pode ser feito para prevenir qualquer questão judicial que envolva o seu método. Tá? Essa é uma segurança incrível e que precisa ter. Bom, e aí... O quarto pilar, né, o último, seria registrar a marca. Porque, assim, a gente costuma falar que ninguém chuta cachorro morto, né? Você está lá com o seu método, vendendo 1, 2, tem 3 habilitados por mês, daqui a pouco seu método bomba, né? Começa todo mundo querer saber dele, comprar, querer ser habilitada, e aí tem sempre oportunista, né? Tem sempre gente que quer cortar fila, né? Em todos os setores tem gente que quer cortar fila, né? Assim, olha que legal esse método dela. Eu vou pegar emprestado, né? Sem saber que... Vou pegar o logo dela emprestado, vou pegar o nome, muito legal, ela teve uma ideia boa, vou usar também. Pronto, né? E se essa pessoa for registrar esse método, vai ser dela. O que vale na lei é quem registrou primeiro. Então, caso vocês forem ter um método para habilitar pessoas, para vender, tem que registrar a marca, para que vocês tenham essa possibilidade de não dividir, nem diria dividir, né? Ceder tudo isso, né, para um oportunista que chegou aí no meio do caminho, tá ok? Então, aqui, segundo a lei brasileira, marca é todo sinal distintivo visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e serviços. Por exemplo, o seu logo, né? O logo que você utiliza para identificar a sua marca, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade. Tá? E aqui, gente, você pode ir atrás desse Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é onde eles dão toda a assessoria possível para te orientar nesse processo de registrar a marca. Todas as marcas que vocês veem com um Rzinho, né, em cima, é porque a marca está registrada. Tá? Bom, aqui eu tenho um recado de mais uma profissional. Pode soltar o vídeo, por favor, o primeiro? Olá, meu nome é Daniele Bastos. Sou autora e pesquisadora da metodologia TENSE. Estamos aqui hoje no Congresso para mostrar para vocês mais um case de sucesso. Eu, por ser basicamente uma terapeuta manual, gostar de trabalhar com as mãos, tive muito critério e rigor na escolha de uma empresa de eletroterapia que pudesse agregar valor à minha metodologia TENSE. TENSE, o que é isso? Mioestiramento cutâneo através de tensão induzida da pele. Hoje, muitos artigos científicos já mostram a eficácia e o poder da modificação das mãos dentro do tecido biológico, principalmente na indução de colágeno. Então, imaginem associar uma terapia manual genuína a aparelhos de eletrotermofototerapia. Pois é, foi um grande desafio, mas deu muito certo. E hoje eu posso dizer que o TENSE tem uma parceria exclusiva com alguns equipamentos como o Ultrafocus e o Effect Radiofrequência, onde a gente consegue potencializar muito em resultados para lifting facial, tanto rejuvenescimento de colo quanto de face. E alguns cases de sucesso vocês vão acompanhar aqui durante o meeting e a Feira Estética em São Paulo. Bom, espero ter ajudado a aprimorar, digamos assim, a brilhantar a carreira profissional de vocês. Até a próxima! Esse é o método, só para que vocês entendam, quem não conhecia.
Ok. É um método registrado, né, que tem comprovação científica, com tudo que a gente falou até então, né, mostrando aí os resultados dos habilitados na técnica, com todos os pilares aí comentados. Ela é uma profissional de sucesso, gente? É um case de sucesso? Sucesso, muito sucesso para a doutora Daniele Bastos, né? Bom, e acho que todo mundo veio aqui, né, quer uma receitinha básica de aplicação na prática, de como é que a gente pode, hoje, de sair vendendo um método que seria um protocolo, que você já tem há algum tempo, isso é importante, você já testou ele com diversos clientes, você sempre tem resultados, você tem certeza no que você está fazendo, né? Podemos, então, pensar em fazer esse lançamento desse método. O que precisa para isso? Eu trouxe uma receitinha, gente, de bolo fácil, que seria para iniciar. É o pontapé inicial, mas que vai te dar possibilidade de retorno. Primeira coisa que a gente tem que fazer, você tem que ganhar a atenção das pessoas. Você tem que ir para uma mídia social, né? Por exemplo, você pode marcar uma live aberta para qualquer pessoa. Então, essa live você vai estar, por exemplo, no Facebook. Você começa a divulgar há uns dias antes que tal dia, tal hora, você vai fazer essa live, né, sobre um determinado tema, para que as pessoas não percam, para que dê um tempo para que as pessoas possam, né, ver aquilo que você postou. E importante, se você estiver lidando com o Facebook, é importante que não poste só na sua página, porque o Facebook, normalmente, quem vê as suas publicações são somente aquelas pessoas que te seguem, ou aqueles que estão sempre em contato com você, curtindo as suas fotos, as suas publicações. Então, pode-se mandar para contatos via Messenger, né, pelo inbox, colocar nos grupos que essa live vai acontecer tal dia, tal hora, com um determinado assunto. Você ainda não vai falar do seu método aqui. Então, vamos, assim, pressupor que seu método seja um método infalível para tratar a gordura localizada. Então, por exemplo, essa live pode ser sobre gordura localizada, né? O que chama a atenção das pessoas sobre gordura localizada? Vocês sabem aonde vocês podem procurar? Qual é o assunto sobre gordura localizada que mais atrai a atenção? Joga no Google gordura localizada e você vai ver, né, as buscas que as pessoas fazem com relação à gordura localizada. É gordura localizada tratamento? É gordura localizada a causa? É gordura localizada o quê? Aí você pode focar a sua live para os termos de busca, de maior busca no assunto no Google. Por quê? Para ter a certeza que você vai ter a atenção, porque neste momento você precisa da atenção das pessoas. Bom, vai fazer essa live. No final, as pessoas que conseguiram te assistir e gostaram, né? Você vai perguntar, afinal, gostou? Aqueles que gostaram, né? Você vai convidá-los para uma comunidade secreta, que seria aí um funil. Então, num primeiro momento, vai ter um monte de gente ali assistindo. Quem, por acaso, estava na mídia social naquele momento, que viu que alguém entrou ao vivo, vai ver o que é, fica um pouquinho, acha interessante, sai, daí entra outro, né? Mas vai ter aqueles que realmente vão se interessar, e esse é o público que nos interessa e que vai te assistir até o final. Aí você vai convidá-los para fazer parte do seu grupo secreto sobre o tema. Então, você vai criar um grupo secreto, por exemplo, de gordura localizada.
Muito bem, nesse grupo secreto, você vai conversar com esse seu público, com esse seu avatar, vamos assim dizer, né? Você vai se aproximar dele e você tem que gerar para esse público que se interessou por você conteúdos maravilhosos, conteúdos que façam a diferença na vida da pessoa. Não é conteúdo de você pegar uma ficha de avaliação que está por aí e dar para eles, né? São conteúdos relevantes, muitas vezes da sua experiência, mas lembrando, não pode dar tudo que você sabe, né? A cerejinha do bolo, que vai ser o método seu, ainda está guardadinha, tá? Você vai entusiasmar esse público, você vai gerar essas reações, né, deles ficarem mais ainda te reconhecendo como autoridade e seguindo tudo que você fala, porque o material que você dá para ele é de altíssima qualidade, é de altíssima relevância. E aí você precisa saber o que é que seu público gosta. Você pode até, inclusive, fazer enquete nesses grupos secretos, de ver qual é a maior dúvida deles, do que eles gostariam. Você tem que interagir com esse público. Mas aí você já separou esse público interessado daquele público que estava, né, por acaso, passeando ali junto com você na mídia social. Muito bem, você vai fazer isso, né, mais ou menos 2 a 5 conteúdos gerados sem custo. Para quê? Criar muito desejo na pessoa. Ai, quando você vai postar de novo, né? Então, você tem que estimular esse desejo nesse profissional. Quando você tiver na último material entregue nesse grupo secreto, nessa comunidade secreta, você vai marcar uma outra live nesse grupo e, nessa live, ao final, você vai vender o seu método, né? Essa seria um trilho simples, inicial, para que você possa vender o seu método para as pessoas certas e ter uma possibilidade maior de sucesso. Bom, e aí, às vezes, vende pouco. O que a pessoa fala? Ih, a crise. Será que estava caro? O Brasil, né, vai agora, o Lula vai ser preso, já foi, né? Quando verem o vídeo, já foi, né? Então, fica todo mundo sempre pondo a culpa na crise. Solta o vídeo. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai por cento novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4, se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai por cento novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Pega a visão. É isso que a gente tem que ver, gente. Às vezes, né, a culpa não está no seu método, está na forma, né, na falta de vontade, muitas vezes, de você se propor para fazer alguma coisa com qualidade, né, de fato, tá? Então, eu sempre me reporto assim, as pessoas humildes sempre têm muito para ensinar para a gente, né, de uma forma simples para a gente entender, né? Então, você vai, com essa possibilidade de fazer essa venda, às vezes você vendeu o seu método para 2 pessoas. Isso foi ruim? Isso foi ótimo, gente. Por quê? É um início, tá? Você vendeu para 2. E aí, o que você tem que fazer agora? Desistir? Porque hoje foi 2, mas se você continuar, o que vai acontecer? Você vai duplicar,
você vai triplicar, né? O que não pode é desistir. E é assim, não é fácil. Existe bastante suor envolvido nessa questão, mas você tem que repetir essa receita, fazer tudo de novo, e assim você vai a cada vez agregando mais seguidores, mais profissionais interessados que vão se habilitar no seu método, e toda esses pilares de sustentação que tem que fazer parte, né, que eu comentei, é o que te vão levar para o sucesso. Então, pode começar, caso vocês tenham a credibilidade para isso, um protocolo firmado de sucesso, com bastante cases, com a certeza do resultado daquilo, né? Associação de equipamentos com cosméticos, né? Associação de recurso manual com cosmético, com equipamento, só que tem que ser algo, né, realmente que você tenha evidências, muita catalogação de resultados, e pensando em tudo isso que eu passei para vocês. Eu vou deixar meus contatos, tá? Aqui um site, caso queiram, né, tá seguindo, se inscrevendo, meus e-mails e todas as mídias sociais aí que eu faço parte, até me colocando à disposição para consultorias a respeito de lançamento de método, como também de abertura de clínicas e serviços de estética. Muito obrigado por vocês, muito obrigado pela paciência de me escutar até agora. Doutora Márcia, por favor, receba uma lembrança da HTM. Muito obrigada pela palestra maravilhosa. Obrigada. Olha, me enganaram. Dúvidas, pessoal? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Doutora Márcia, a gente tem algumas dúvidas, se a senhora puder, por favor, responder. Professora, um prazer estar na sua palestra. Eu tenho algumas dúvidas, porque a gente está no mercado, a gente sabe que método é uma tendência de mercado. Para nós profissionais que consumimos isso, é um produto. Mas só que, como eu tive muito interesse, porque quando você faz uma formação num método desse, você assina contrato de exclusividade, de uso de marca, de uso do protocolo. Só que o que acontece? Na hora que você faz uma pesquisa científica, você lá está registrando todo o passo a passo do protocolo. Então, aquilo que era secreto já não se torna mais secreto. E hoje a gente observa que quem tem bons resultados, ele não sai propagando em artigo científico. Porque você está dando a faca e o queijo se você pode fazer um mercado com isso. Então, digamos assim, todos esses métodos que tem artigo científico deles, os que tem no mercado? É uma forte tendência a isso, inclusive já está iniciando, tá? Eu posso dizer que tem um grupo chamado In Research Group, que ele já está recebendo profissionais com método para que se possa catalogar isso em evidência científica. Mas aí, no caso, ele perde essa exclusividade. No caso, a pessoa só vai ter exclusividade de uso de marca e não de uso de protocolo. Exato. Mas isso, olha, o seu medo, eu vou te falar uma coisa. Do protocolo... Vaza. Sempre vai vazar. Sabe por quê? Uma pessoa que, nossa, esse método, vamos dizer, como é seu nome? Olga. Método Olga é maravilhoso, eu vou lá me habilitar. Nossa, é bom mesmo, né? Agora eu vou fazer o meu método Márcia, mas eu vou usar o dela porque ela teve uma boa ideia. Sim. Pronto. Tá? Então, a qualquer momento, você pode ter um aluno que se habilitou no seu método e que vai dar origem a um outro método. Só que você vai ser a autoridade. Você vai ser a reconhecida pela comunidade. Ninguém vai querer fazer o método Márcia, porque a famosa é a Olga. Entendido. Entendeu? Entendi.
Eu sou usuária, vamos assim dizer. Somos usuárias da equipe de pesquisa, tá? Eu gosto muito deles e assim, pela seriedade, né? Alguma outra pergunta? Alguém? Não? Gostaria de saber só o nome que a senhora acabou de falar aí, se referiu do grupo que a senhora faz a pesquisa. Eu posso te passar Me depois. passe, por favor, se você que eu me gostaria pede, de dar uma olhada, eu assim. passo o contato certinho. E, inclusive, se você tem um protocolo de sucesso, tenho, por isso que eu é tenho muito interesse. interessante fundamentar, porque eles já estão recebendo profissionais com os seus métodos para que possa fazer publicações, exatamente para você ser a primeira, entendeu? Eu tenho a muito pioneira no uso de algo que você é Muito importante, obrigada. tá bom? Obrigada pela palestra.